Você já reparou como a queda de um idoso muitas vezes não começa com o tombo em si, mas com pequenos desequilíbrios silenciosos que se acumulam ao longo do tempo? Talvez o primeiro passo inseguro, o segundo degrau que parece mais alto, ou aquela leve tontura ao se levantar da cama. São sinais discretos, quase imperceptíveis, mas quando ignorados, podem se transformar em tragédias. A verdade é que 95% dos idosos que perdem o equilíbrio estão cometendo os mesmos 5 erros básicos, e o mais assustador, sem nem perceber. Erros que parecem inofensivos, rotinas que já viraram costume, mas que estão minando, dia após dia, a estabilidade do corpo e a confiança da mente. E não estamos falando apenas de quem já usa bengala ou tem alguma limitação física. Estamos falando de pessoas aparentemente saudáveis, que caminham bem, que acham que ainda estão firmes, até que de repente tropeçam, caem, se machucam e tudo muda. Fraturas, hospitalizações, cirurgias e, em muitos casos, um medo que nunca mais vai embora. O medo de cair de novo. Você sabe o que isso significa? Significa que a perda de equilíbrio não é um acidente isolado. Ela é um processo, um ciclo que começa no corpo, mas também passa pela mente, pelos hábitos e até pelas crenças que cultivamos sobre o envelhecimento. Neste vídeo, eu vou te conduzir por esse caminho oculto da instabilidade. Vou revelar os 5 principais erros que mais causam perda de equilíbrio em quem passou dos 60, 70, 80 anos. E mais importante ainda, vou te mostrar como evitá-los com estratégias simples, acessíveis e totalmente possíveis de aplicar ainda hoje, sem precisar de academia, remédio ou equipamento especial. Você vai descobrir, por exemplo, por que a forma como você levanta da cama pode alterar seu senso de orientação. Por que um calçado confortável pode ser o seu maior inimigo. E por que certos medicamentos, apesar de essenciais, podem estar sabotando seu equilíbrio. Esse vídeo é para você que quer continuar andando com segurança, autonomia e confiança. É para quem cuida de alguém querido e quer prevenir antes que o pior aconteça. É para todos que acreditam que envelhecer não é sinônimo de fragilidade, mas de inteligência e adaptação. Então preste atenção, porque talvez você não precise mudar muita coisa. Apenas parar de cometer os erros que até hoje você nem sabia que estava cometendo. O primeiro erro, e talvez o mais comum entre os idosos, é ignorar os sinais sutis do corpo. Sim, porque o corpo fala. E ele costuma avisar com antecedência quando algo não vai bem com o equilíbrio. Mas muitos idosos insistem em seguir a rotina, mesmo quando sentem tonturas ao se levantar, fraqueza nas pernas, sensação de flutuar ao caminhar ou até pequenos tropeços. O problema é que essas falhas sutis não são apenas cansaço ou coisa da idade. Elas são alertas. E quando você ignora esses alertas, o corpo compensa com rigidez, insegurança e medo. É como dirigir um carro que está puxando para o lado e simplesmente soltar o volante. Por isso, o primeiro passo para manter o equilíbrio é observar. Prestar atenção ao levantar da cama, ao virar o corpo, ao andar em linha reta. Se houver hesitação, trêmulo nas pernas, perda de confiança, já é um sinal de que algo precisa ser ajustado. O segundo erro é usar o calçado errado. Muitos idosos usam chinelos frouxos dentro de casa, sapatos antigos com a sola gasta ou modelos confortáveis, que na prática não oferecem nenhuma estabilidade. Chinelos sem traseira, por exemplo, fazem com que os dedos dos pés se esforcem o tempo todo para segurar o calçado, o que compromete o equilíbrio e aumenta o risco de tropeços. Já sapatos com salto, solado liso ou espuma muito mole deixam o pé instável, como se você estivesse pisando sobre uma cama elástica.
E se a base está instável, todo o resto do corpo tenta compensar e a chance de queda aumenta. A recomendação é clara: calçados firmes, com solado antiderrapante, fechamento com velcro ou cadarço e que sustentem o calcanhar. Simples, mas transformador. O terceiro erro é subestimar a importância da força muscular. Depois dos 60 anos, o corpo começa a perder massa muscular de forma natural, um processo chamado sarcopenia. E essa perda afeta diretamente a estabilidade, especialmente nos músculos das pernas, quadris e tronco. Sem força nas pernas, o passo fica mais curto, a marcha se arrasta e o risco de tropeçar aumenta. Sem força no core, a musculatura abdominal e lombar, o corpo balança mais, o centro de gravidade oscila e até o ato de se virar pode causar tontura. O mais perigoso é que isso acontece de forma lenta. O idoso só percebe quando já está fraco demais para subir um degrau ou se levantar sem apoio. Por isso, exercícios regulares de fortalecimento são fundamentais. E não precisa de academia. Sentar e levantar de uma cadeira sem usar as mãos, subir e descer um degrau com segurança, manter o equilíbrio parado sobre uma perna por alguns segundos. Tudo isso treina o corpo para a vida real e evita que ele entre na espiral do sedentarismo, fraqueza, insegurança, quedas. O quarto erro é não ajustar os móveis e o ambiente da casa. Você pode ter o melhor equilíbrio do mundo, mas se tropeçar num tapete solto, num fio atravessado ou num móvel mal colocado, o tombo é inevitável. A casa de um idoso precisa ser pensada como um espaço funcional. Tapetes devem ser fixados ou retirados, fios e extensões escondidos, corredores devem estar livres e bem iluminados. Móveis precisam estar numa altura confortável para evitar curvar demais a coluna ou se esticar além do alcance. E o banheiro? O banheiro é um campo minado para quem tem mais de 70 anos. Box escorregadio, toalhas penduradas em lugares altos, ausência de barras de apoio. Tudo isso é risco. Basta um desequilíbrio leve e pronto. Queda com consequências sérias. Pequenas mudanças no ambiente podem parecer banais, mas quando o assunto é prevenção de quedas, cada detalhe importa. E por fim, o quinto erro, talvez o mais silencioso, é o uso de certos medicamentos sem supervisão frequente. Muitos idosos tomam remédios para pressão, diabetes, colesterol, sono, ansiedade. E é claro, boa parte desses remédios é necessária. Mas o que poucos sabem é que muitos deles afetam o sistema de equilíbrio do corpo. Alguns causam hipotensão postural, uma queda súbita da pressão ao se levantar. Outros alteram a sensibilidade vestibular, dando sensação de tontura ou confusão. E há os que reduzem a atenção e os reflexos. O problema não está em tomar o remédio, o problema está em não revisar a medicação com frequência. E foi justamente pensando na saúde do sistema nervoso que muitos especialistas começaram a recomendar alternativas complementares e naturais. Uma delas é o Nervocure, um suplemento com ingredientes como magnésio, coenzima Q10, curcumina e vitaminas essenciais para a função dos nervos. Ele tem ajudado milhares de pessoas a reduzirem formigamentos, melhorarem o equilíbrio e recuperarem a confiança ao caminhar, sempre com acompanhamento médico, claro. Se você sente dormência, dores nervosas ou desequilíbrio frequente, vale a pena conhecer. O link está aqui na descrição. Aos 40, uma dose pode funcionar perfeitamente. Aos 75, a mesma dose pode ser excessiva. Aos 85, pode ser perigosa. Por isso, todo idoso que sente tontura, desequilíbrio ou perda de força deve levar essa queixa ao médico, porque muitas vezes ajustar a dose ou trocar um medicamento é o suficiente para recuperar o equilíbrio e evitar a próxima queda. Como você viu, esses 5 erros não são difíceis de corrigir,
mas exigem atenção, consciência e, acima de tudo, a disposição para mudar aquilo que já virou hábito. Na próxima parte, eu vou te mostrar como aplicar isso tudo na prática. Com exercícios simples, adaptações na rotina e estratégias que vão fazer seu corpo voltar a se sentir firme, estável e seguro. Agora que você já conhece os 5 erros mais comuns que levam à perda de equilíbrio na terceira idade, é hora de mergulhar mais fundo. Porque a instabilidade corporal não acontece do nada. Ela é uma teia invisível, onde vários fatores se entrelaçam, físicos, mentais e até emocionais. Vamos começar com um ponto quase nunca discutido: o medo de cair. Sim, o próprio medo. Parece contraditório, mas quanto mais medo o idoso tem de cair, mais ele se contrai, evita se mover, se isola. E adivinha? Isso enfraquece a musculatura, limita os reflexos e reduz a confiança. Esse medo cria um ciclo vicioso. O idoso deixa de sair, evita subir escadas, passa a se mover devagar demais, com passos curtos e olhos fixos no chão. Mas essa tentativa de ficar seguro, na verdade, aumenta o risco, porque o corpo perde a fluidez do movimento natural. E o que muitos ignoram, o medo da queda muitas vezes nasce de uma única experiência negativa. Uma escorregada no banheiro, um tropeço na calçada, uma leve tontura ao se levantar da cama, pronto. A mente registra aquilo como uma ameaça permanente. É por isso que, além da parte física, é essencial cuidar da parte emocional. Resgatar a autoconfiança, com segurança e orientação correta. E jamais dizer para um idoso, você não pode, isso é perigoso demais, melhor parar com isso. Essas frases paralisam. Ao invés disso, o correto é perguntar, como podemos adaptar para que você continue fazendo isso com segurança? Outro ponto pouco discutido é a visão. Depois dos 70 anos, a acuidade visual tende a cair, principalmente à noite. E uma visão comprometida afeta diretamente o equilíbrio, porque o cérebro usa a visão como uma das 3 bases de orientação, junto com o sistema vestibular e a propriocepção. Idosos com catarata, degeneração macular ou até mesmo presbiopia mal corrigida, vista cansada, perdem referências espaciais. À noite, por exemplo, um degrau pode parecer plano. Um tapete pode parecer parte do piso, e é aí que os tropeços acontecem. Por isso, revisar os óculos, adaptar a iluminação da casa, especialmente com luzes noturnas suaves, e evitar contrastes bruscos de luz no caminho, como sair de um quarto escuro para um corredor com luz forte, é uma medida simples, mas poderosa. Também é preciso falar sobre a hidratação. A maioria dos idosos bebe pouca água, e isso tem consequências graves. O sangue fica mais viscoso, a pressão oscila mais, e o cérebro trabalha de forma mais lenta. Tudo isso compromete o equilíbrio. A desidratação em idosos é sorrateira. Muitas vezes, ela se manifesta como cansaço, tontura ao levantar, dor de cabeça ou sensação de confusão mental. Todos esses sintomas afetam a coordenação motora e a estabilidade. Manter o corpo hidratado, com água, chás leves, frutas suculentas, é um gesto simples que nutre o cérebro, protege os rins e melhora até a firmeza nos passos. Outro fator negligenciado é o sono fragmentado. Idosos costumam dormir menos horas por noite. Mas mais importante do que o tempo total de sono é a qualidade desse sono. Sono raso, com muitas interrupções, prejudica o sistema nervoso. Acordar cansado, com reflexos lentos e equilíbrio comprometido, é quase inevitável. Evitar estimulantes à noite, criar uma rotina de relaxamento antes de dormir, tomar banho morno e manter o quarto escuro e silencioso são medidas que melhoram o sono e, por consequência, a firmeza ao caminhar no dia seguinte. Por fim, uma das causas menos conhecidas de perda de equilíbrio na terceira idade,
a falta de estímulo sensorial nos pés. Com o tempo, a sola dos pés perde sensibilidade. Isso faz com que o cérebro receba menos informações sobre o tipo de solo, inclinação, textura. E sem essas informações, o corpo perde a capacidade de se ajustar rapidamente. O resultado? Mais tropeços, mais desequilíbrios, mais insegurança. Caminhar descalço em pisos seguros, como tatames, grama ou tapetes texturizados, ativa terminações nervosas e estimula o sistema de propriocepção. Isso ajuda o cérebro a mapear melhor os movimentos e corrigir o passo automaticamente. O equilíbrio na terceira idade é como um castelo de cartas. Qualquer detalhe pode fazer tudo desabar. Mas quando você entende esses detalhes e começa a agir sobre eles, algo poderoso acontece. O corpo responde, a mente agradece e a vida volta a se expandir. Agora que você compreendeu a complexidade e as armadilhas por trás da perda de equilíbrio, vamos para a parte mais esperada: como transformar esse conhecimento em prática diária. Com passos simples, exercícios específicos e mudanças sutis no ambiente e na mentalidade, que podem literalmente evitar quedas e prolongar sua autonomia por muitos e muitos anos. Agora que você conhece os erros, as causas e os fatores ocultos por trás da perda de equilíbrio, é hora de agir. Porque informação sem aplicação não transforma. E o objetivo aqui é claro: estabilidade, segurança e liberdade para caminhar com confiança. O primeiro passo é estabelecer uma rotina de exercícios simples, feitos em casa, sem equipamentos, focados em fortalecer o corpo e treinar o equilíbrio. Comece com o mais básico e um dos mais eficazes: sentar e levantar de uma cadeira sem usar as mãos. Faça esse movimento de 8 a 10 vezes, todos os dias. Se no início estiver difícil, use uma cadeira mais alta e vá descendo aos poucos. Esse exercício ativa pernas, quadris e tronco, regiões fundamentais para manter o equilíbrio ao andar. Outro exercício excelente é o equilíbrio unipodal, ou seja, ficar parado sobre uma perna só. Apoie-se em uma superfície segura, como a pia do banheiro ou o encosto de uma cadeira, e tente levantar uma das pernas por 10 segundos. Depois, troque. Esse simples gesto ativa o sistema de propriocepção e fortalece as articulações do tornozelo, que são fundamentais para corrigir desvios ao caminhar. Inclua também caminhadas laterais, passos para trás e giros lentos com o corpo. Esses movimentos saem da lógica andar para frente e obrigam o cérebro a desenvolver novos mapas de equilíbrio. Mas não é só o corpo que precisa treinar. A mente também precisa confiar no próprio corpo, e isso exige rituais de confiança. Ao acordar, evite levantar bruscamente. Antes de sair da cama, sente-se por alguns segundos. Respire fundo, movimente os pés e só então fique de pé. Esse pequeno intervalo ajuda o sistema circulatório a se estabilizar, evitando tonturas e oscilações. Na parte da alimentação, reforce o consumo de alimentos ricos em magnésio, vitamina D e proteínas. O magnésio ajuda na contração muscular, a vitamina D na saúde óssea e as proteínas na manutenção da massa muscular. Fontes simples e eficazes incluem aveia e banana, magnésio, sardinha e ovos, vitamina D, grão de bico, feijão e frango, proteínas acessíveis. E sobre hidratação, use alarmes no celular se necessário. Beba água aos poucos, ao longo do dia. Mesmo que você não sinta sede, o corpo precisa de líquidos para funcionar bem, e isso inclui a estabilidade. Na casa, faça um checklist preventivo. Tapetes soltos, retire ou cole. Banheiro escorregadio, instale barras de apoio e tapete antiderrapante. Iluminação fraca à noite, adicione luzes automáticas nos corredores. Sofá ou poltrona muito baixos.
Coloque uma almofada firme para facilitar ao sentar e levantar. Calçados usados dentro de casa? Apenas os fechados e antiderrapantes devem ser mantidos. Você também pode adotar um diário do equilíbrio. Anote toda vez que sentir tontura, tropeçar ou se sentir instável. Esse registro ajuda a identificar padrões, gatilhos e horários em que o risco é maior e permite adaptar a rotina com mais precisão. Por fim, não subestime o poder do encorajamento emocional. Converse com seus familiares. Diga como você se sente ao caminhar. Peça apoio, mas exija respeito à sua autonomia. Lembre-se, aceitar ajuda não significa abrir mão da independência. Significa preservá-la com inteligência. O segredo não está em fazer mudanças drásticas. Está em acumular pequenas vitórias diárias, um passo mais firme hoje, um banho mais seguro amanhã, uma escolha alimentar melhor na próxima refeição. É assim que se constrói uma velhice forte. Agora você já tem as ferramentas, cabe a você começar, mesmo que devagar. Porque equilíbrio é treino, é hábito e é poder. A perda de equilíbrio na terceira idade não é uma sentença, não é um castigo do tempo, nem uma maldição do envelhecer. Ela é, muitas vezes, o resultado de escolhas desatentas, pequenos descuidos que, repetidos ao longo dos dias, abrem espaço para o medo, para a fraqueza e, no fim, para a queda. Mas hoje, você viu que é possível interromper esse ciclo. Você descobriu os 5 erros mais comuns que comprometem o equilíbrio de 95% dos idosos. E, mais importante ainda, aprendeu como evitá-los com ações práticas e acessíveis. Falamos sobre o perigo silencioso de calçados errados. Sobre como o medo de cair enfraquece mais do que a própria queda. Sobre a importância de fortalecer os músculos, de adaptar a casa, de observar o corpo, revisar os remédios e respeitar os limites, sem se render a eles. Falamos sobre visão, sono, hidratação, ambiente, alimentação. Porque o equilíbrio não é apenas físico, ele é um estado integral. É corpo, mente e alma em sintonia. E agora eu te pergunto, você está pronto para começar? Pronto para, aos poucos, conquistar de volta a confiança nos próprios passos? Porque isso só depende de uma coisa: ação. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te fazer um convite. Escreva nos comentários a frase: "Eu escolho meu equilíbrio". Essa frase é mais do que um gesto. É um compromisso consigo mesmo. É uma decisão que marca o fim da negligência e o começo de uma nova fase. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, um pai, uma mãe, um avô, uma vizinha, envie este vídeo agora. Você pode evitar a próxima queda antes que ela aconteça. Aproveita também para se inscrever no canal. Aqui, toda semana, a gente fala sobre saúde, longevidade e qualidade de vida na maturidade, sempre com profundidade, respeito e carinho. Curta esse vídeo, compartilhe com quem você ama e ative o sininho para não perder os próximos, porque viver bem não é sorte, é escolha. E hoje, você escolheu se equilibrar melhor com o corpo e com a vida. Nos vemos no próximo vídeo.